Boa noite, meus irmãos e irmãs, mais uma vez reunidos para louvarmos, para cultuarmos ao nosso Deus. Sabemos que não é da melhor maneira que nós estamos, porque ainda de forma muito limitada, mas nós estamos reunidos para a glória do nosso Deus. E estamos, pela graça do Senhor, esperando daqui a algum tempo, tudo encaminha para não demorar muito mais, para que a gente possa reunir em grupos depois novamente aqui na igreja. Por enquanto, nós continuamos louvando ao nosso Deus, cultuando ao Senhor dessa forma, e eu vou convidá-lo para que você esteja abrindo a palavra de Deus no Salmo 25, que nós estaremos fazendo a leitura nesse instante, do versículo 1 até o versículo 5. Então, meu irmão, minha irmã, por favor, esteja abrindo aí a Bíblia, ou então olhando aí atentamente para a leitura desses versículos desse salmo, do Salmo 25, nos diz assim a palavra do Senhor. A ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que te espero, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Amém. Vamos orar ao nosso Deus, agradecer por essa oportunidade tão rica, tão prazerosa, tão maravilhosa de estarmos cultuando ao nosso Deus. E eu te convido, meu irmão, minha irmã, para que possamos estar orando ao Senhor nesse instante. Esteja aí elevando o seu pensamento a Deus e faremos essa oração ao nosso Deus Trino. Deus Santo e bendito, louvado e engrandecido seja o teu nome, agora e para todo sempre. Que o Senhor esteja recebendo como aroma agradável, suave a Ti, este culto que nós estamos prestando ao Senhor. Fazemos, amado Deus, de coração e rogamos ao Senhor a Tua bênção, para que durante todo este tempo que estivermos cultuando ao Senhor, neste dia reservado de culto ao Teu nome, que possamos, amado Deus, crescer na graça, na comunhão contigo e também com os nossos irmãos, mesmo que de uma forma inusitada, nem sempre podendo estar juntos, mas na nossa casa, onde nós estivermos nesse instante, que possamos, amado Deus, estar sentindo a Tua bênção, a Tua graça, renovando as nossas vidas em Cristo Jesus. Aceite a nossa adoração, guie os nossos passos, leve os nossos pensamentos cativos à Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos, nós estaremos louvando ao nosso Deus com o hino de número 3 do nosso inário. E esse hino nos fala desse louvor que devemos prestar ao nosso Deus Trino. Então, nós teremos a oportunidade de louvá-lo nesse instante com o hino 3. Queremos ter
depois de louvarmos ao nosso Deus com este hino belíssimo, nós teremos oportunidade agora de, mais uma vez, voltarmos ao Salmo que nós lemos inicialmente, o Salmo 25, e agora nós leremos dos versículos 6 até o versículo 9. O Salmo 25, dos versículos 6 ao versículo 9. Vou convidá-lo, meu irmão, minha irmã, querido ouvinte, para que façamos essa leitura de modo bem devagar, para que todos assim possam estar prestando atenção. Salmo 25, do versículo 6 ao versículo 9. Nos diz assim a palavra do Senhor: Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Amém. Vamos ter um momento agora para que nós possamos estar confessando os nossos pecados. Nós faremos isso silenciosamente, teremos alguns momentos de oração silenciosa e depois nós estaremos fazendo uma oração audível, confessando os nossos pecados, colocando diante do Senhor mais uma vez a nossa vida. Então vamos ter um momento agora de oração silenciosa e depois estaremos orando audivelmente. Deus santo e bendito, muito obrigado pela tua imensa graça, misericórdia e bondade que tem se revelado a nós, pecadores, através do teu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado porque jamais merecemos tamanha bênção, mas o Senhor, Pai, perdoou os nossos pecados através dos merecimentos do teu Filho Jesus Cristo. E agora temos acesso até ao Senhor por este novo e vivo caminho que foi aberto. E temos a convicção de que fomos perdoados, porque assim a tua palavra nos assegura que nenhuma condenação há para aqueles que têm em Cristo Jesus, para aqueles que estão no Senhor, teu Filho amado. Ó Deus de amor, por isso nós podemos ser gratos a ti, porque sabemos, amado Deus, que o Senhor tem perdoado, tem esquecido e lançado no mais profundo do abismo tudo aquilo, amado Deus, que temos feito de forma equivocada. Mas também que o teu Espírito Santo, amado Deus, renove o nosso ser para que possamos também buscar uma vida mais santa, uma vida mais reta, uma vida mais pura, uma vida mais piedosa aos teus pés. Vem, amado Deus, purificar as nossas vidas e usar-nos para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Nesse instante, nós vamos passar para os nossos cânticos espirituais. E os nossos irmãos, os nossos jovens, estarão conduzindo, então, esses cânticos para o louvor da glória do nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor. Nada se compara à glória do Senhor, que criou o céu, a terra e o mar, que criou o universo, estabeleceu o mundo.
estabeleceu o mundo, sobre tudo quem criou, maravilhoso fez a mim e fez você. Senhor, tu me sondas, tu me conheces, sabes o meu caminhar, dos meus pensamentos, esquadrinhas meu querer, de ti nada posso esconder. No teu espelho eu não me ausentarei, pois se suas céus eu sei dessamar em qualquer lugar, teu amor comigo está. Senhor, tu me sondas, tu me conheces, sabes o meu caminhar, dos meus pensamentos, esquadrinhas meu querer, de ti nada posso esconder. No teu espelho eu não me ausentarei, pois se suas céus os filhos são mar, em qualquer lugar teu amor comigo está. Comigo está. Comigo estás. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
Como é bom louvar ao nosso Deus. Como é bom bendizer ao nosso Senhor. Mas como é bom também podermos ouvir a tua palavra. E nesse instante eu vou convidá-lo para que nós possamos abrir a palavra de Deus no texto que nós estaremos lendo para a nossa meditação nesta noite. Eu vou convidá-lo, meu irmão, minha irmã, querido ouvinte, que esteja abrindo a sua Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Êxodo, capítulo de número 33, e leremos dos versículos 12 ao versículo 16. Êxodo, capítulo 33, do versículo 12 ao versículo 16, eu procederei à leitura. Você, meu irmão, poderá acompanhar aí a palavra de Deus, mas eu peço para que você esteja prestando atenção, porque nós vamos estar mencionando também versículos do capítulo anterior, 32, e versículos também do capítulo 34, porque nós estaremos, então, passeando nesses versículos do livro de Êxodo. A leitura, capítulo 33, do versículo 12 ao versículo 16. Disse o Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graças aos teus olhos, e eu e o teu povo? Não é, porventura, em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus, pedindo que Ele aplique aos nossos corações a palavra dEle nesta noite. Senhor Deus, neste momento que a Tua santa, bendita e preciosa palavra encontra-se aberta para meditarmos nela, rogamos-te, Senhor, através do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha sondar os nossos corações, a nossa mente, trabalhar no nosso ser, moldar a nossa vida e tocar na nossa alma de tal forma, de tal maneira, Senhor Deus, que as Tuas palavras possam ficar vivas dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. Que possamos ouvi-la, que possamos aprendê-la e, acima de tudo, amado Deus, que possamos praticá-la. Que o Teu Espírito Santo venha direcionar os nossos ouvidos para que possamos entender e que nada, absolutamente nada nesse instante, venha tirar a nossa atenção, a nossa concentração, pois precisamos ouvir da Tua palavra. Abençoe o Teu povo que se encontra congregado, que se encontra reunido para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, irmãs, as crises fazem parte da caminhada humana. O mundo sempre conviveu com crises e o mundo sempre teve oportunidade de tirar grandes ensinamentos através das crises. Porque geralmente essas crises acabam impactando a nossa vida de tal forma, de tal maneira, que a gente precisa repensar novamente o nosso jeito de viver. Foi assim durante várias epidemias, várias revoluções, várias guerras,
E hoje nós estamos vivendo também uma crise que está nos atingindo de forma implacável e de todos os lados nós temos sofrido pressão. Crise na saúde, crise política, crise entre os três poderes, crise na economia, que eles falam que é a segunda onda, mas nós já estamos percebendo isso logo na primeira onda. Também as crises estão chegando nos lares, porque muitos estão ficando desempregados e problema está acontecendo entre casais e problema de pais também com filhos. Algumas pessoas estão começando a entrar em desespero. Nessa semana agora que passou, nós ficamos sabendo de um ator conhecido, já com uma idade avançada, que acabou tirando a própria vida em um sítio lá no Rio de Janeiro, e ele deixa em uma carta falando que a vida já não tinha mais sentido, que estava muito difícil viver neste mundo, que estava muito complicado. Não é fácil ficar de quarentena, ficar dentro de casa, sofrer uma pressão. Como não bastasse tudo isso, a gente ainda acaba tendo pressão também, vindo na nossa vida espiritual. Gostaríamos de estar reunidos como igreja do Senhor, todos juntos, no mesmo lugar, mas sabemos que precisamos tomar o cuidado. E como não bastasse tudo isso, a gente vai ficando também sofrendo a pressão da própria carne, do eu, também das próprias investidas de Satanás. Diante de tantas crises, diante de tanta pressão, diante de tanto problema, meu irmão, minha irmã, querido ouvinte, nessa hora que nós precisamos buscar muito mais ao nosso Deus, para que Ele venha acalmar o nosso coração, trazer sossego à nossa alma. O povo de Israel estava vivendo uma crise terrível no deserto. Moisés tinha tirado o povo do Egito e agora estava a caminho da terra prometida, e ele tinha ido para o monte, segundo a orientação de Deus, para receber as tábuas da lei. E durante o tempo que ele permanece distante do povo, 40 dias, o povo começa a sentir falta da liderança de Moisés, faz pressão sobre Arão e pede a Arão que um novo Deus possa ser estabelecido ali no meio do povo. E eles adoram a um bezerro de ouro, e Arão fala que este é o Deus que havia tirado do Egito, e quando eles estão naquela festa, naquele momento de adoração, mas também de perversão, de devassidão, Deus no monte fala para Moisés: o povo é de dura cerviz e o povo se desviou. Moisés intercede, recebe as tábuas da lei, desce com essas tábuas e nos diz a palavra do Senhor que nessa circunstância Deus fala duramente para Moisés para alertar o povo. E deixa bem claro para Moisés: não subirei mais no meio de vocês. O povo de Deus sabia muito bem da importância da presença da glória de Deus no meio deles. E a importância da presença de Israel é algo que chama muita atenção. E nós podemos ver que Deus, inclusive, fomentou tudo isso, porque nós vemos que durante toda essa caminhada, nós vamos encontrar vários símbolos da manifestação da glória, da presença de Deus. Tem uma nuvem que de dia dava uma sombra e servia de orientação de norte. À noite se transformava em uma bola de fogo para também aquecer o povo, por causa do frio e por causa do calor no deserto. De manhã muito quente, à noite muito frio, já que não tem nuvem. Também nós temos a presença ali do tabernáculo. Nós temos a presença ali também da pedra. O que nós podemos ver é que Deus usa de vários símbolos, e agora Ele também vai estar usando uma outra teofania, que é o anjo que estaria caminhando com eles. Tudo isso revela
um mistério. Nós não sabemos e não temos condição de adentrar em tudo isso, mas o fato é que a presença de Deus, seja através da voz, através da nuvem, através da glória, através do tabernáculo, através de uma pedra, nós sabemos tudo isso de um propósito, de proteger, dirigir, fazer o povo temer e levar o povo a ter confiança. Deus usava Moisés como líder para conduzir, mas a presença de Deus era algo notório no meio do seu povo. E é nesse contexto que o povo sente agora o impacto de ter trocado o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus de Israel, que tirou com mão forte lá do Egito, por um bezerro de ouro que foi feito por mãos humanas e que não poderia fazer nada. E esse texto que nós lemos, nós vemos Moisés ali conversando com Deus. E é sobre isso, irmãos, que nós queremos meditar nessa noite. O tema da nossa mensagem é: Senhor, precisamos da Tua presença. Sim, nesses momentos de crise, de dificuldade, de provação, de luta, a nossa oração também é essa: Senhor, precisamos da Tua presença. Em primeiro lugar, Senhor, nós precisamos da Tua presença, sim, da Tua presença que nos sonda. Olha que interessante no versículo 12, que nós lemos, do capítulo 33 do livro de Êxodo. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem há de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome e também achaste graça aos meus olhos. Sim, Moisés sabia muito bem que Deus conhecia tudo na vida dele. O fato de saber o nome, o fato de saber todos os detalhes, de conhecer Moisés muito mais do que ele mesmo, chama a nossa atenção de ver um Deus que nos conhece profundamente, um Deus que sabe de tudo que se passa na nossa vida. Deus sabia que Moisés estava sofrendo uma pressão muito grande. Tá? Você pode olhar isso aí no capítulo 32 do livro de Êxodo, no versículo 18, versículo 19, para ver como que a pressão estava terrível sobre Moisés. No capítulo 32, no versículo 18 e 19, diz assim: Respondeu-lhe Moisés: Não é alarido dos vencedores, nem alaridos dos vencidos, mas alarido dos que cantam é que eu ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças, e então, acendendo-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas, quebrou ao pé do monte. Moisés, que havia intercedido lá no monte pelo povo, agora quando ele vê a situação terrível, deplorável, o que o povo estava fazendo, adorando um bezerro de ouro e caindo em uma devassidão. Isso é interessante porque a palavra de Deus fala aqui que o povo, na verdade, eles tinham agora, né, tinham se tornado, tinham partido para um tipo de festa, de comemoração. O versículo 20 ainda continua: E pegando no bezerro que tinha feito, queimou e reduziu a pó, e espalhou sobre a água, e deu de beber aos filhos de Israel. E o versículo 21, perguntou Moisés a Arão: Que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado, Arão? Quando a gente olha para essa situação, nós vemos que a pressão sobre a vida de Moisés era muito grande. Mas Deus sabia o que se passava no íntimo, na vida de Moisés. Moisés estava conduzindo o povo durante todo aquele tempo ali no deserto, não foi fácil. As pressões eram várias. E nós podemos ver que Moisés, então, sente pressão de todos os lados e não teve o apoio, inclusive, de Arão, que poderia ajudá-lo. Irmãos,
Queridos, é preciso que nós abramos o nosso coração diante de Deus. É preciso que a gente peça a Deus que esteja sondando os nossos corações, não porque Ele não conhece isso, Ele conhece tudo, mas é para que a gente possa descansar, para que a gente possa abrir, para que a gente possa confessar, para que a gente possa mostrar todas as nossas limitações. Nós também sofremos pressões de vários lados, nós também passamos por dificuldades. Sabemos que aqueles que são pais de família, alguns estão desempregados, o que estão recebendo de ajuda do governo é muito pouco. As pressões são muito grandes. Ore a Deus, converse com o Senhor, peça a Deus que esteja ouvindo o seu clamor. E a gente sabe que Ele ouve. O Salmo 139, o salmista fala sobre isso. Quando diz que o Senhor sonda os nossos corações e sabe tudo o que acontece e o que se passa na nossa vida. Diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Queridos, nós temos um Deus que nos sonda, que nos conhece, sabe da nossa estrutura, sabe que nós somos pó, sabe que nós somos frágeis, sabe que nós somos limitados, e é importante que a gente abra o nosso coração diante de Deus, que escancare a nossa vida, que a nossa intimidade esteja sendo colocada diante de Deus no sentido de mostrar para Ele como nós estamos. Nós temos medos, muitas vezes temos ressentimento, traumas, tem vezes que estamos nos sentindo solitários, tem vezes que passamos por amargura, por desconfiança, por ansiedade, por falta de fé. O que nós podemos ver é que também, no contexto que nós vivemos, nós também sentimos todas essas pressões. É como se a nossa vida fosse uma panela de pressão. Converse com Deus, abra seu coração, fale com Ele para estar sondando a sua vida, revele a Ele tudo o que você tem, expunha o seu coração, em outras palavras, rasgue o seu coração, mostre ao Senhor. É lógico que Ele conhece, mas Ele quer ouvir da nossa boca, dos nossos lábios, como nós precisamos dEle e como nós somos tão limitados. Só o Senhor conhece o nosso íntimo. O coração é uma terra estranha e diz a palavra do Senhor que o coração do homem é enganoso. Não podemos confiar em nós mesmos. Não podemos achar que tudo nós podemos superar diante das crises, das dificuldades, se elas estiverem se avolumando demais. Busque no Senhor a calmaria para a sua alma e para o seu coração, orando, conversando com Deus. Moisés precisava conversar com Deus. Moisés tinha necessidade de abrir o seu coração para Deus. Moisés precisava relatar das decepções e das pressões que ele estava passando, e Deus sabia muito bem, porque Deus conhecia o nome dele, Deus conhecia toda a vida, e ele fala: Senhor, o Senhor me conhece, sabe do meu nome, né? E falou que eu achei graça diante do Senhor, mas as pressões, o que eu estou passando, isso é muito grande, é muito difícil, é muito pesado. Mas em segundo lugar, queridos, devemos também estar falando essa oração: Senhor, precisamos da Tua presença, não só porque a Tua presença nos sonda, mas nós precisamos, Senhor, também, em segundo lugar, da Tua presença, porque ela nos orienta. O versículo 13 do texto que nós lemos diz: Agora, pois, se achei graça aos Teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o Teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos Teus olhos, e considera que esta nação é o Teu povo. Moisés estava tendo
dificuldades enormes para conduzir o povo naquele deserto. Desde a saída do Egito, não faltou manifestação da graça maravilhosa de Deus. Mas também não faltou para o povo de Israel motivos que eles achavam para reclamar. Estava faltando comida, estava faltando isso, estava faltando aquilo. Eles, de vez em quando, lembravam das panelas do Egito, das comidas do Egito, das coisas que eles podiam desfrutar. Não lembravam eles que estavam debaixo de uma escravidão terrível, mas eles reclamavam. Moisés estava tendo dificuldade para conduzir aquele povo rebelde, mas nós sabemos, segundo a leitura da palavra de Deus, que não ia melhorar. Até poder chegar na Terra Santa, uma geração estaria morrendo no deserto por falta de fé, por reclamação, por lamentação, por tantas outras coisas. Quando nós nos sentimos meio perdidos, tipo assim, no deserto, na floresta, ou como costuma se falar, como cego no tiroteio, a gente precisa pensar em uma coisa, irmãos. Precisamos pedir a Deus que oriente os nossos passos. O capítulo 32 do livro de Êxodo, no versículo 30 ao versículo 34, nós vamos ver como que essa pressão é tão grande e Moisés intercede. No dia seguinte disse Moisés ao povo: vós cometeste grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor e, porventura, farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai agora e conduze o povo para onde eu te disse. Eis que o meu anjo irá adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. E nós podemos ver que aí Moisés percebe que aquele pecado tinha sido uma afronta gigantesca a Deus, e Moisés pede: Senhor, nos oriente, nos mostre. E o Senhor falou: pode deixar, que eu vou estar enviando o anjo. O anjo aqui, quando o Senhor fala para Moisés, alguns acreditam que seja uma teofania, aquilo que seria uma manifestação da glória de Deus. Outros chegam a falar que talvez pudesse ser, um anjo que pudesse ser encaminhado. O fato é que quando a gente olha para a palavra de Deus, tudo nos leva a crer que realmente aqui está falando do próprio anjo do Senhor, de que seria uma teofania, falando que iria conduzir o povo. Se você quiser conferir, você pode voltar aí às páginas das Sagradas Escrituras, no capítulo 23 do livro de Êxodo, nós podemos ver que há uma menção novamente do anjo, no versículo 21, capítulo 23, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor. 20 e 21 diz: eis que eu envio um anjo adiante de ti, está em maiúsculo, letra maior, maiúscula, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. E no versículo 23 fala: porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, e vai falando que depois vai, inclusive, vencer, destruir isso. Então está falando de um anjo que conduz, e esse anjo, que neste anjo está o próprio nome de Deus. Queridos, quando nós olhamos para isso, que Moisés está falando com Deus, conversando com o Senhor, a gente fica pensando também nas dificuldades, nas pressões que nós enfrentamos na vida, nas provações. Tem momento que a gente fica pensando: como vou sair dessa situação? Para onde eu vou? O que devo fazer? Como resolver esse problema? Confie
que o Senhor estará dando a direção, o norte para a sua vida. Não se desespere, não perca o rumo, não faça nada precipitadamente, não tome nenhuma decisão de forma abrupta. Ore a Deus, peça direção ao Senhor, para que Ele esteja conduzindo os seus pensamentos, para que esteja conduzindo a sua vida, para que esteja conduzindo os seus passos. Deus é o nosso pastor, e Ele ensina ao seu rebanho, que somos nós, o caminho por onde nós devemos seguir. Em momentos de dificuldade, de turbulência, de provação, em momentos de crise, não se precipite, ore a Deus, busque ao Senhor, peça a direção vinda do Senhor lá dos altos céus para a sua vida. Agora, diante de tantos problemas, quem não se sente perdido? Nós estamos vendo aí uma situação extremamente perigosa através de um vírus que tem um alto contágio e um poder também de destruição muito grande, de morte. Graças a Deus, muitos estão conseguindo se livrar, mas nós não podemos ficar aí tomando decisões loucas. Mas como não bastasse isso, algumas pessoas estão desempregadas, estão muitas vezes precisando de trabalhar, e outros estão precisando até de ir ao banco ou recorrer a algum lugar para ter uma ajuda, e estão se expondo também. E nós ficamos entre uma situação extremamente difícil. Ficar em casa e ver a despensa vazia, a geladeira vazia, ou sair para conseguir um trabalho, ou sair para conseguir uma ajuda, e correndo o risco não só de adquirir o vírus, mas também de levar para os nossos entes queridos. Em meio às dificuldades, não perca o norte. Peça a Deus, ore a Deus. Senhor, encaminhe os meus passos, encaminhe a minha vida. Querido, nós precisamos orar mais. Nós muitas vezes estamos perdendo a noção das coisas porque nós não estamos buscando ao nosso Deus da forma que nós deveríamos buscar. Parece que nós estamos naquela mesma situação, como a palavra de Deus nos registra, quando nós vemos a conversa de Jesus Cristo com seus discípulos e Tomé, lá em João, capítulo 14, do versículo 4 ao versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tomé estava tão perto de Jesus e não sabia o caminho. Tomé estava seguindo os passos de Jesus e ainda achava-se perdido. Queridos, é necessário que a gente não esteja perdendo de vista, o nosso foco, a nossa atenção, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Peço a você, em nome de Jesus, que tenha cuidado com aquilo que você está vendo aí no seu celular, porque vem muito fake news, informações terríveis, perigosas, que ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. Peço que você seja criterioso também a assistir televisão, principalmente aquilo que nós podemos falar acerca dos jornais, porque nós sabemos que os jornais, eles são carregados, logicamente, de informações que são manipuladoras. Então tenha cuidado naquilo que você ouve, porque muitas vezes as pesquisas elas são feitas de tal forma para manipular a opinião popular. Eu não estou aqui defendendo nem um lado nem o outro, eu só estou falando para que você tenha cuidado. Não olhe para isso, olhe para Jesus. Volte a sua atenção, o foco para Jesus. Peça a Ele a direção da sua vida, os passos que você deve estar tomando. Continuemos a pedir ao Senhor: Senhor, precisamos da Tua presença, porque a Tua presença, em primeiro lugar, nos sonda, descortina a nossa vida. Em segundo lugar, porque a Tua presença nos orienta para que a gente não possa ficar perdido neste mundo, sem saber para onde ir, o que fazer. Em terceiro lugar, Senhor, precisamos da Tua presença que nos conforta.
não podemos cair no desespero. Sabemos que a situação não é fácil, mas também lá no deserto a situação não era fácil. Vou convidá-lo mais uma vez agora no capítulo 33, para que nós possamos ler os 4 primeiros versículos. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que emana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios, os seus enfeites. A situação era realmente crítica. Aquele pecado de idolatria trouxe ao coração de Deus um pesar muito grande. E ele falou que o povo iria sofrer as consequências daquele pecado. E o que chama a atenção aqui é a forma com que Deus vai agora tratar a Moisés e o povo. Deus tinha motivos de sobra para castigar o povo, para acabar com aquela nação e fazer em Moisés uma nova nação. Mas a graça, a misericórdia e a bondade de Deus, não existe nada que se possa comparar. Não podemos cair em desespero, mesmo que a situação esteja crítica. É necessário que a gente peça a orientação de Deus e que a gente possa estar agora lembrando das promessas que o nosso Senhor fez na palavra dele. Meu irmão, a nossa vida não pode de forma nenhuma ficar à mercê das circunstâncias, daquilo que nós vemos, daquilo que nós ouvimos. O justo vive pela fé, e não por aquilo que vê ou por aquilo que ouve. E esta fé é um dom que Deus coloca no nosso coração. E é importante nós nos firmarmos nas promessas de Deus, na fidelidade, no amor, na bondade, na misericórdia. Isso que nós vamos ver no capítulo 34, por isso que nós falamos, a gente ia passear, capítulo 32, capítulo 33, capítulo 34, o capítulo 34, versículo 10. Que promessa maravilhosa, que promessa confortante. Não somente o coração de Moisés, mas o coração de todo o povo se sentiu renovado, porque no versículo 10 do capítulo 34 de Êxodo diz: então disse, eis que faço uma aliança, diante de todo o teu povo farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Irmão, que Deus misericordioso, que Deus maravilhoso, depois de o povo cometer tantas falhas, tantos erros, cair em um pecado abominável, Deus ainda renova a aliança, falando que vai fazer coisas magníficas, coisas maiores, coisas espetaculares, coisa que nenhuma nação no mundo jamais viu. Que Deus é esse que é capaz de perdoar pecadores que o afrontam a sua honra, a sua glória. Mas Deus continua fazendo isso conosco. A palavra de Deus, mesmo que disciplinadora, traz conforto ao nosso coração. A disciplina de Deus sempre objetiva o nosso próprio bem. E a gente percebe aqui o capítulo 34, versículo 10, mas não para aí não, meu irmão. Se você ler todos os versículos que vem para frente, você vai vendo como que Deus vai abençoar. Destaquei mais 2 versículos no capítulo 34, o 23 e 24. 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor Deus, Deus de Israel. Porque lançarei fora as nações de diante de ti,
e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para comparecer na presença do Senhor, teu Deus, 3 vezes no ano. Pode parecer uma coisa muito comum, não, mas não é. Deus está falando aqui nessa promessa, que durante o tempo de peregrinação, durante o tempo que o povo de Israel, depois que estiver na terra prometida, for até a presença do Senhor nessas 3 festas, Deus iria guardar a sua terra para que os povos inimigos não atacassem nem invadissem nesse momento que o povo estava indo para cultuar a Deus nessas 3 festas. O que o Senhor está falando é o seguinte: eu renovo a aliança com vocês, vou abençoar vocês, vou abençoar a geração de vocês, vou guardar a sua terra, vou guardar a sua casa, vou guardar o seu campo, vou guardar os seus bens. Diante disso tudo, a gente pode estar pensando também o que Deus pode fazer por nós. Queridos, durante o período ali da igreja primitiva, nos primeiros séculos, muitos perderam bens, muitos perderam vida, muitos, de repente, tiveram todos os seus bens tomados de forma covarde e injusta, mas eles tinham a certeza de uma coisa, que o Senhor estaria com ele e que jamais faltaria nada a cada um deles. A promessa do Senhor é muito clara, quando Davi deixa em um dos seus salmos que o Senhor o inspirou, falando que jamais viu um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Senhor, precisamos da Tua presença, porque a Tua presença, Senhor, nos sonda. Senhor, precisamos da Tua presença, porque também a Tua presença nos orienta. Senhor, precisamos também da Tua presença, porque a Tua presença nos conforta. Queridos, a presença do Senhor está conosco agora de uma forma muito mais vívida e real. Antes, a presença do Senhor se manifestava através de uma teofania ou de símbolos para o povo. Mas agora não. Deus enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para que a glória dele, para que a presença dele se revelasse de forma perfeita, de forma completa. E desde a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo a este mundo, a glória de Deus tem se revelado de forma inconfundível. Quem chega diante de Jesus, chega diante da glória de Deus, porque a glória de Deus se revela perfeitamente através do Filho. E nós sabemos que ele foi assunto aos céus, mas ele prometeu que estaria conosco sempre e não ficamos órfãos. Ele falou que subiria, mas iria rogar ao Pai para mandar outro Consolador, e o Espírito Santo veio, o Espírito Santo está sobre nós e, muito mais importante, está em nós. Meu irmão, o Espírito de Deus habita em você. A presença do Senhor é constante na sua vida. Através dessa união mística com Jesus Cristo, nós passamos a desfrutar de uma vida com Ele e de uma vida muito mais do que nós podemos imaginar, de uma vida abundante. E é esta vida abundante que Jesus Cristo veio nos dar, que se revela para nós em qualquer momento da nossa vida. É muito fácil adorar a Deus quando não tem doença, quando não tem vírus, quando não tem crise, quando não tem dificuldade. Mas o nosso Deus não muda conforme as circunstâncias da vida. O nosso Deus se mantém fiel. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Louve a Deus. Agradeça a Deus. Pode ter crise, pode estar difícil, mas você não está abandonado. Pode estar complicado, mas você não está perdido. Façamos como Moisés, quando disse:
Se o Senhor não for com a gente, é melhor a gente nem sair daqui. Mas o Senhor sempre caminha conosco. Então nós podemos sair daqui. Saiamos, em nome de Jesus. Não fisicamente através dos nossos lares, mas estou falando, saiamos pela fé para conquistar as vitórias em nome de Jesus. Amém? Confie no Senhor. Acredite que o Senhor não vai te abandonar em nenhum momento, principalmente nas horas mais difíceis. Deus está conosco, o nosso Senhor nos sustenta e Ele guarda o seu povo. Vamos mais uma vez falar com o nosso Deus, orar ao Senhor, mas antes nós vamos estar louvando a Deus com o hino 148 e depois nós teremos a oração final e a bênção apostólica. O hino 148, nós vamos estar louvando a Deus, meu irmão, minha irmã, e vamos cantar e pedir a Deus que esteja trazendo todo o conforto aos nossos corações. Senhor, precisamos da Tua presença e Ele nos assegura que o Seu Filho amado está conosco. Este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, Meu irmão, minha irmã, como é bom saber que esse Deus, Ele nos sonda, que esse Deus, além de nos sondar, Ele também nos orienta e Ele nos conforta. Como é bom poder louvar a esse Deus maravilhoso. E eu gostaria, nesse instante, você estivesse fechando seus olhos, curvando sua cabeça e mais uma vez, elevando seu pensamento ao Senhor,
Vamos orar a esse Deus maravilhoso, a esse Deus bondoso. Ó Deus de amor, nós somos imensamente gratos pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado em Cristo Jesus, teu Filho amado. Muito obrigado, amado Deus, porque em todos os momentos da nossa vida, a tua palavra nos assegura que o Senhor está caminhando conosco. Muito mais do que caminhando conosco, a tua presença está em nós. Deus, que maravilha ter essa convicção de que o Espírito Santo do Senhor habita em nós, através de uma graça maravilhosa revelada a nós em Cristo Jesus, teu Filho amado, quando na cruz do Calvário, pelo sangue vertido, nós fomos perdoados. Que maravilha, Senhor! Pecadores, indignos, imperfeitos, imerecedores, alcançando uma graça tão maravilhosa como esta. Muito obrigado, porque podemos desfrutar dessa salvação bendita em Cristo Jesus. E muito obrigado por todos os benefícios dessa salvação. Senhor, nós não temos como agradecer-te diante de tantas bênçãos, diante de tantas maravilhas. O Senhor prometeu que estaria conosco sempre. E o Senhor prometeu que faria maravilhas nas nossas vidas. E o Senhor tem cumprido, por isso louvado seja o teu nome. Continue abençoando, amado Deus, a nós, o teu povo, principalmente neste momento tão difícil de pandemia. Dá-nos a tua proteção, dá-nos o teu livramento, dá-nos, amado Deus, o teu conforto, para que a gente possa, amado Deus, ter esta bênção bem pertinho da gente, a certeza de que nada pode nos abalar. Aceite, amado Deus, o nosso culto, aceite a nossa adoração, aceite o nosso louvor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto, recebeis a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, nosso Criador e Sustentador, que a comunhão do Espírito Santo, nosso Confortador e Consolador, estejam, amado Deus, conosco, queridos irmãos e irmãs, com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Irmãos, é importante também nós deixarmos alguns avisos. Os dias de culto que nós tínhamos na igreja, terça e quinta-feira, escola dominical e também o culto no domingo à noite, nós sempre teremos um culto, uma programação. Na terça-feira, às 20 horas, na quinta-feira, às 20 horas, 8 horas da noite, e na escola dominical, no domingo, às 9 horas, nós teremos os nossos cultos no mesmo formato, pelo Meet. Se você tiver alguma dificuldade, não tem problema. Nós temos o nosso irmão Diácono William, nós temos também o nosso irmão presbítero Wilquias, nós temos o presbítero Epitácio, o presbítero Jaime e outros irmãos que podem estar ajudando. Então não tenha nenhum receio, qualquer coisa, entre em contato com um deles ou com a gente para que a gente possa direcionar. No domingo à noite, aí nós teremos o nosso culto pelo YouTube. Então, vai estar disponibilizado para os irmãos, para a igreja, a partir das 18 horas. Esteja atento para que você possa aproveitar terça, quinta, domingo na escola dominical e também domingo à noite. Que Deus nos abençoe.